Janda. Antes de iniciar, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite de participar dessa conferência de encerramento. Para mim é uma honra poder participar com vocês aqui hoje e parabenizar a comissão organizadora do evento. Eu vi os 3 dias de trabalho, queria muito ter podido participar mais tempo aqui da conferência, não pude, mas eu queria parabenizar o esforço. Eu sei que é um evento que chega à sua 13ª edição e não é um evento de uma entidade que o conduz, né, um grupo da comissão organizadora que vai fazer esse evento. E também de levantar essa bandeira, né? O turismo de base local é extremamente importante no ano em que o mundo celebra o turismo e o desenvolvimento local, né? O turismo e o desenvolvimento comunitário como tema de celebração escolhido pela Organização Mundial de Turismo. É muito importante que a gente tenha essa bandeira em mente, porque se não for do ponto de vista da academia que cobre a construção de políticas públicas de turismo de base local, é pouco provável que outros atores o façam. É pouco provável que os turistas vão demandar esse tipo de produto turístico e vão se organizar, né, pelo turista ser difuso, e é pouco provável que talvez as próprias comunidades tenham capacidade de articulação suficiente para que por si só demandem essas políticas. Então o papel da academia é extremamente importante para a construção dessa agenda, para que o turismo de base comunitário continue fazendo parte da agenda de políticas públicas de turismo no Brasil. E eu sei que vários temas foram discutidos ao longo desses dias. Eu sei que vocês falaram sobre turismo rural, sobre meio ambiente, sobre questões de gênero, uma série de questões importantes, mas eu queria destacar um tema específico também, antes de iniciar, que é a questão do turismo em áreas indígenas. Me parece um tema extremamente relevante. Já houve uma sensibilização de parte da FUNAI para discutir o tema, que nos procurou no ano passado para discutir o tema. O assunto está um pouco parado em função de mudanças que houve na gestão da parte da FUNAI. A gente já tentou fazer essa aproximação, mas acho que é fundamental a aproximação Academia de Gestão Pública para a construção dessa agenda. Bom, hoje me foi pedido para que falássemos um pouco sobre economia e criatividade, sobre a ótica das políticas públicas de turismo no Brasil. E para falar de economia e de criatividade, é fundamental falarmos de duas coisas, né? Não tem como falarmos sobre economia e criatividade, sobretudo criatividade, inovação, sem falar de ruptura e de criação, né? A inovação sempre surge de ruptura com algum modelo que está vigente, a ruptura com alguma coisa que está acontecendo, que vem sendo construído, e a partir disso uma nova criação que se dá a partir disso. Tem um cientista russo, o Lev Vygotsky, que ele falava que é a atividade criadora que faz o homem se voltar para o seu futuro, erigindo e modificando a partir do seu presente. É notável, a gente tem isso em mente hoje, assim, que a gente, não há dúvidas que a gente está em um momento de ruptura de um modelo econômico. Se olharmos para a economia, a gente, sem dúvida, transita para uma nova economia, para um novo modelo de desenvolvimento econômico. A gente pode identificar isso em vários elementos diferentes. Podíamos olhar pelas fontes de energia. Em breve espaço de tempo, vamos substituir o petróleo, que já substituiu o carvão, que já substituiu o vapor, por fontes de energias mais sustentáveis, né? Por fontes de energias elétricas a partir da energia eólica, a partir da energia solar. Então, uma nova economia se constrói a partir dessa mudança de fontes de energia. A gente podia identificar também essas mudanças a partir da valorização do capital ambiental. A gente tem, sem dúvida, um cenário de valorização que o meio ambiente, que antes, o lugar onde não tinha indústria, o lugar onde tinha a natureza, né, era um lugar atrasado. A gente transita para um novo modelo de desenvolvimento econômico, onde manter os recursos naturais, manter a fauna, manter a flora, é um recurso, o patrimônio genético, a biodiversidade, a água, né, o impacto que isso tem no controle do clima. Isso é fundamental para a construção dessa nova economia. Então isso passa a ser ativos econômicos importantes. Da mesma forma, o impacto das novas tecnologias, como que as novas tecnologias, sobretudo de informação
e comunicação, elas vêm impactando o dia a dia da economia, né? E dentre eles o do turismo como um dos setores da economia. Então a gente tem, por exemplo, o impacto que tem hoje já, e vai ter cada vez mais o Big Data. Cada vez mais a gente tem um volume gigante de dados, uma capacidade enorme dos computadores, sistemas computacionais, de armazenar, processar esse conjunto de informações e transformar isso em inteligência, em informações importantes, em conhecimento capaz de auxiliar na tomada de decisão. Também a internet das coisas, né? Cada vez mais tudo vai estar conectado à internet. A gente vai ter o nosso carro na internet, não vai ser só o celular, vai ser o celular, a geladeira, o fogão, a porta do meu quarto no hotel, a porta da minha casa, todo o carro que a gente desloca, o aluguel do carro, os próprios transportes públicos, cada vez mais no mundo integrado, conectado pela internet, né? E isso impacta também significativamente o turismo, por uma internet que aprende, né? Então, a computação cognitiva que transforma esses processos, fazendo o computador aprender cada vez mais. Esses computadores que apoiam as nossas atividades econômicas e que apoiam as atividades turísticas, eles vão aprender com os hábitos, os nossos hábitos, os hábitos de consumo dos nossos turistas, dos consumidores dos nossos empreendimentos, que vai transformar o ambiente de negócios. E o próprio gamification, né, a própria gamificação, que começa a transformar os processos de aprendizado, seja os processos de aprendizado acadêmico, seja os processos de capacitação de colaboradores das organizações, sejam os processos de aprendizado social. Então, cada vez mais, aprender vai ser um grande jogo, né? Vai ser um grande videogame, um grande processo de interação a partir dessas novas tecnologias. Uma nova economia também que a gente precisa identificar para um novo conjunto de relações éticas, ou que a gente costuma abarcar um pouco sobre o guarda-chuva da responsabilidade social corporativa. É cada vez mais presente que não se tolera determinados comportamentos nas organizações mais, seja nas organizações privadas, seja nas organizações públicas, né? Então, uma nova economia que se constrói também a partir de um novo patamar de relações éticas. E isso dialoga muito com o turismo de base local. E a partir da economia criativa. Então, se a matéria-prima era um recurso fundamental no passado, se era muitas vezes o equipamento, a manufatura, a fábrica, que era essa matéria-prima essencial, cada vez mais a criatividade passa a ser o diferencial nessa construção dessa nova economia. Então, essa nova economia que se constrói a partir de várias atividades econômicas que são intensivas em criatividade, e dentre elas o turismo. Porque o turismo é a construção da experiência, né? Cada vez mais a gente vai construir uma experiência diferente para que o turista a possa vivenciar. Então, esse conjunto de atividades criativas que começa a transformar a economia. E se essa ruptura que a gente observa na economia, a gente também consegue observá-la do ponto de vista das políticas públicas de turismo, do ponto de vista do turismo e do ponto de vista das políticas públicas de turismo. Eu queria fazer referência a algumas dessas rupturas, a alguns desses patamares, em que momento a política pública do turismo ela rompe com o processo do passado e, a partir de um processo criativo e a partir de um processo inovador, consegue alcançar um novo patamar. E eu faço para que a gente consiga refletir sobre o momento atual que passa a atividade turística hoje, refletir sobre os desafios presentes atualmente e pensar como que a gente consegue, mais uma vez, em um processo criativo, uma ruptura criativa, um processo de inovação, romper com o modelo de política pública, hoje que já começa a dar sinais de esgotamento, e um novo processo de política pública que, ao mesmo tempo, já começa a dar sinais de aparecimento. Então, se a gente pensar no Estado, só se preocupava em regular, já era, de certa forma, uma primeira construção de um processo de política pública de turismo, que ele veio presente até a década de 60, mas que ele tinha um papel do Estado só de discutir qual que era a regulação para a atividade econômica. Como que eu deveria regular a atividade de venda de passagens no Brasil?
Como que eu deveria regular atividades das agências de viagem? Quem podia abrir uma agência de viagem? Quais os requisitos para que se abrisse um hotel no Brasil? Era uma política pública essencialmente de regulação. Na década de 60, há uma ruptura e há um processo criativo que alça a política pública em um novo patamar. Exatamente nesse período que é criada a Embratur, que é a primeira entidade que tem um papel específico de construir uma política pública de turismo. Se a gente teve o turismo em vários outros departamentos anteriormente, no Departamento de Imprensa e Propaganda, no Ministério da Justiça, no Ministério até como coordenação de turismo e certame para promover feiras, a gente passa a ter um órgão na década de 60 responsável por construir uma política pública de turismo e a partir desse momento aquela política que era só de regulação, ela continua sendo uma política de regulação, mas incorpora outras construções, outras inovações. Por exemplo, o Conselho Nacional de Turismo surge nesse momento, o FUNGETU, um fundo de fomento à atividade, e a gente começa a ter um papel também de fomento da atividade turística e também um papel de promoção. A Embratur começa a se preocupar na década de 60, então, a fazer promoção do Brasil no exterior. Uma promoção a partir dos modelos mentais, dos processos culturais que se tinha na década de 60 do que era o Brasil, do que se buscava visitar e se conhecer no Brasil. A gente consegue identificar um novo processo criativo de política pública só na década de 90. Em 93, e aí talvez alguns dos presentes consigam lembrar e talvez até tenham participado ativamente desse novo processo, que é o momento que surge o PNMT, a Política Nacional de Municipalização do Turismo. No bojo de várias políticas de municipalização que vinham acontecendo desde 88, depois da Constituição, em 93 surge uma política de municipalização do turismo que muda o foco do que é a política pública de turismo. Se até então todas as políticas públicas elas tinham um enfoque que privilegiava a atuação setorial, é a primeira vez que a política pública olha para o território, e começa a mobilizar os atores locais para a construção de uma política de desenvolvimento turístico local que privilegiava, dentre outros fatores, a construção de uma legislação local, que privilegiava o planejamento local, que privilegiava inclusive estratégias de promoção, mas sobretudo estratégias de participação social, estratégias de organização local, de sensibilização da importância do turismo, de mobilização local, e uma política que, com seus erros e acertos, se mostrou exitosa, porque foi um passo fundamental para se construir o que era o futuro das políticas públicas de turismo no Brasil. Um novo processo de ruptura, e aí a gente talvez seja o quarto momento de ruptura, se dá em 2003, quando se cria o Ministério do Turismo, que passa em 2003 até então um interlocutor de primeiro escalão da esfera do Executivo Federal, responsável exclusivamente pelas políticas públicas de turismo. A gente tem o Ministério do Turismo, a gente passa a ter uma Embratur que tem o papel de promoção do Brasil no exterior, a gente resgata o papel do Conselho Nacional de Turismo como uma instância de mobilização, uma instância de construção coletiva, de participação social, de participação público-privada, da construção das políticas públicas de turismo, e passa a ter o Plano Nacional de Turismo. Algumas iniciativas de planejamento anteriores de âmbito federal aconteceram, mas a gente passa a ter, a partir de 2003, com esse nome, planos quadrienais expressando quais eram as escolhas estratégicas para o próximo período. E a atuação pública de 2003 para cá, ela se dá mais ou menos a partir dessa lógica construída. Uma lógica que alcançou bastante resultados nos primeiros anos, mas foi desgastando nos anos seguintes. Até porque, quando se constrói a política pública, geralmente a gente olha a partir do lugar onde a gente se encontra, olhando para os desafios do passado. Poucas vezes a gente consegue olhar para o futuro e enxergar os desafios do futuro, consegue enxergar quais são os desafios que virão no próximo tempo. Então, provavelmente, o que a gente fez em 2003, aí essa parte eu já participava do processo de construção, como tenho certeza de vários presentes aqui, que inclusive eu consigo identificar que participou conjuntamente para esse processo de construção, a gente olhava para os desafios.
não sei se é o microfone ou se é a minha voz, porque eu também tô meio rouco, não sei se está melhor, mas mas provavelmente o que aconteceu naquele momento foi uma construção a partir, olhando para 10 anos atrás, olhando os desafios 10 anos para trás, e que a gente construiu ao longo dos últimos 10 anos. Né? Bom, mas a gente precisa criar o novo. Né? A criação deve ser essa condição necessária para tudo que ultrapassa os limites da rotina, para evitar que na política pública a gente continue fazendo só a rotina e deixe de fazer o que são essas escolhas estratégicas, deixe de criar, deixe de ser criativo, deixe de ser inovador e apresente soluções para os problemas contemporâneos. A gente precisa olhar para os problemas contemporâneos. Mas criar o quê? Né? Criar com quem? Criar de que forma? Né? Como que a gente vai criar esse desafio novo? E eu acho que é exatamente nesse momento que se torna imprescindível uma cocriação, né? Uma integração entre gestão pública e academia em todos os seus âmbitos, para que a gente consiga... Tá. Acho que o outro estava melhor, não era isso? Está vendo? Ok. Para que a gente consiga conduzir essa construção das escolhas estratégicas, na condução da gestão das políticas públicas de turismo no Brasil. E aí é preciso que a gente consiga construir elementos para que a gente consiga integrar essa criatividade, que geralmente ela se apresenta essencialmente, claro que não exclusivamente, nos espaços acadêmicos, porque o que a gente está refletindo, o que a gente está pensando, o que a gente está criando, o que a gente está inovando, a gente precisa criar instrumentos para que a gente consiga integrar esse processo de criação com esse processo de gestão que se dá no âmbito dos atores políticos institucionalizados. Né? E aí é claro que vários elementos, a gente avança para a construção de vários elementos para que isso aconteça. Mas muitos outros podem ser construídos, seja por iniciativa da gestão pública, e aí hoje a gente vem discutindo, por exemplo, a construção de editais de políticas, editais de fomento, para que a gente possa induzir a produção de conhecimento acadêmico, para que a academia conheça os problemas que a gente tem na gestão pública e possa produzir soluções para esses problemas e, ao mesmo tempo, a gente consiga conhecer o que a academia está produzindo e traga esse conhecimento para o âmbito da gestão pública. Outras iniciativas semelhantes que podem acontecer, e a gente já vem conversando isso no âmbito do AMPTU, mas pode se dar também no âmbito do ENTBL, que é a aproximação entre os grupos de trabalho e as áreas temáticas do Ministério do Turismo para a construção de agendas comuns. Então, o grupo de trabalho de planejamento e gestão, o grupo de trabalho de meio ambiente, o grupo de trabalho urbano, grupo de trabalho de turismo rural, grupo de trabalho de turismo comunitário, grupo de trabalho de inclusão social. Como que a gente consegue aproximar essa construção dessas agendas com as áreas temáticas do Ministério do Turismo para que a gente traga essa reflexão para que ela seja também espaço de construção de políticas públicas. Eu acho que vários desafios se dão hoje no âmbito da gestão pública e que no âmbito das políticas públicas e que demandam inovação. Eu acho que é impossível esgotar todos, mas eu queria fazer referência a algum deles. Eu acho que o primeiro, e a gente já começou alguns movimentos nesse sentido, é um novo modelo de planejamento e gestão das políticas de estruturação dos destinos turísticos. Né? A gente precisa parar de fazer, de preparar os nossos destinos, estimular as políticas públicas locais naquela lógica que a gente tinha, de fazer um inventário, depois elaborar um diagnóstico a partir desse inventário, que provavelmente já ficou desatualizado no momento da sua conclusão, porque poucas das vezes ele tem um suporte de informação e uma estratégia de uso dessa informação para outros usos que não sejam só planejamento, como informação para o turismo, como promoção do destino. Depois, seguido desse diagnóstico, de um plano que muitas vezes era o plano da cidade perfeita, era um calhamaço de 700 páginas que o consultor entregava para o gestor da cidade e ia embora, e que ele colocava na estante porque ele não ia conseguir preparar aquilo nunca, porque ele estava ali
sinalizar toda a cidade, recuperar todo o calçamento, melhorar a pavimentação de toda a área turística, construir uma área de artesanato. Era um conjunto de investimentos tão grande, sem escolhas estratégicas, que ele não ia conseguir fazer aquilo nunca. E mudar para um modelo de planejamento novo que incorpore os novos desafios, né, que incorpore um modelo de planejamento desde o início, um modelo de gestão que tenha a participação social, que esteja assentada na construção da participação social, no fortalecimento da gestão dos atores locais, mas que seja seguido de um processo de planejamento que pareça muito mais um planejamento de produto, que o marketing já incorporou há muito tempo, que dialogue com as demandas, né, que dialogue com a minha concorrência, né, o que o turista quer visitar, quem que é o destino, que é o concorrente, como que eu posso preparar o meu produto desde o início para atender essa demanda específica, e não preparar o meu destino e só no final pensar para quem que eu vou vender aquilo, quem compraria aquilo, quem visitaria esse destino que eu preparei. Então essa preocupação com os nichos de mercado deve acontecer desde o processo de desenho do produto, assim como incorporar outras estratégias desde esse processo de estruturação do destino. Por exemplo, hoje a informação para o turista. Cada vez mais o turista toma decisão a partir de processos eletrônicos e processos informáticos, né? Seja antes de viajar, seja durante a estada no destino, e seja o próprio compartilhamento de experiências durante ou após a estada no destino. Como que a gente se vale dessas novas tecnologias para a gente melhorar a informação dos nossos destinos? Como que eu atraio investimentos? Como que eu fomento o empreendedorismo local? Muitas vezes os nossos modelos de planejamento eles estavam assentados em uma lógica da atuação do gestor público e a gente não estava preocupado em dinamizar a economia local como se o turismo não fosse feito a partir de um conjunto de iniciativas empreendedoras de atores locais, né? Era exatamente na ampliação do restaurante, na construção da nova pousada, na implementação de agência receptiva. Quantas das nossas cidades têm uma agência de receptivo local? A maioria das cidades tem agência só de emissível. E a gente está preocupado em desenvolver política pública de turismo ali. Eu não consigo ter nenhum ator local capaz de fazer esse processo de inclusão na estratégia de comercialização de destinos turísticos, né? E isso é muito evidente quando a gente está falando de turismo de base local. Muitas vezes a comercialização é uma grande dificuldade, porque a gente não consegue estruturar esse elo da cadeia. Mas eu não quero esgotar isso, tem outros desafios relacionados à estruturação de destinos, mas é só para colocar presente que um desses desafios que a gente precisa construir hoje, e a gente só vai conseguir fazer isso conjuntamente, gestão pública e academia, é construir novas políticas públicas de planejamento e gestão de destinos. Assim como a gente precisa fazer isso, da parte de gestão do conhecimento. Há muito tempo a gente faz as mesmas estatísticas, a gente produz com competências séries históricas, séries estatísticas históricas do turismo no Brasil, desde a década de 40, desde a década de 60, mas a gente não tem uma estratégia de transformar isso em conhecimento, né? Nem uma estratégia de ter esses dados abertos para que a academia possa utilizá-lo, né? São os mesmos PDFs que estão no site, informação fechada com as mesmas tabelas. Como que eu transformo isso em gestão do conhecimento? Quais novas informações são importantes para que a gente consiga tomar as decisões corretas? Quais dessas informações devem continuar sendo produzidas pela gestão pública? Quais informações devem ser incorporadas que já estão sendo produzidas na academia? Hoje se constrói um novo Plano Nacional Estratégico e Estatística de Turismo, a partir de uma parceria com o BID, né, e uma consultoria a partir de uma licitação internacional que tem a atuação aqui da FIP e da FGV. Mas é importante cada vez mais ter a atuação da academia, até porque isso vai se inicia, é um processo que vai se iniciar a partir de dezembro, mas é um processo colaborativo. Então a gente precisa construir esse novo modelo de gestão do conhecimento do turismo, assim como incorporar os observatórios de turismo, né? Esses observatórios de turismo são cada vez mais uma fronteira quando a gente está falando de conhecimento do turismo. A Organização Mundial do Turismo tem preocupado em estabelecer uma rede internacional de observatório do turismo sustentável para incorporar o monitoramento de alguns indicadores relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são aqueles objetivos pós-objetivo de desenvolvimento do milênio, são o pós-2015, que provavelmente serão aprovados na próxima Assembleia das Nações Unidas em setembro de 2015,
E nas 20 metas propostas hoje, no draft do documento, tem 3 metas relacionadas ao turismo. Então, como que a gente monitora esse avanço do turismo, né, como uma estratégia de desenvolvimento sustentável do planeta, ao mesmo tempo que a gente incorpora também nesses observatórios as demandas locais que esses observatórios podem atingir, e também as demandas do plano nacional, que a gente poderia integrar estratégias de compartilhamento. Hoje, cada destino tem, por exemplo, pesquisas de demanda utilizando metodologias diferentes e não tem padrão de comparabilidade, né? Então a gente não consegue comparar demandas turísticas de destinos turísticos brasileiros. Então esse acho que é um novo desafio que a gente precisa enfrentar, a gente está enfrentando do âmbito da gestão pública, da construção das políticas públicas, mas que a gente não terá sucesso se não for um processo de co-criação, se não for um processo colaborativo de gestão pública e academia. Queria fazer referência também ao modelo de promoção. A gente tem um modelo de promoção turística que, se não caducou, pelo menos ele envelheceu. Há muito tempo a gente vem fazendo a mesma coisa, com os mesmos modelos institucionais, que eles não têm as dinâmicas necessárias para que a gente consiga concorrer no plano internacional. Então, assim, o próprio modelo autárquico da Embratur tem uma série de limitações que não nos permite fazer, por exemplo, parcerias para promoção conjunta. Então, se o Ministério do Turismo, se a Embratur, quiser fazer uma ação junto com a TAM, que voa para determinado destino, para aumentar a visitação desse destino no Brasil, a gente não consegue. Imagina, então, com uma companhia aérea estrangeira, né, com a TAP, por exemplo, que voa para o Brasil. Ou com outras empresas, como o Mundo Abreu, que ele não consegue criar um modelo de promoção conjunta, modelos de financiamento conjunto, onde a gestão privada coloque recursos também para fazer promoção turística. Ou até para tomar decisão, né, para que a iniciativa privada também participe, que as associações privadas também participem do processo de decisão das escolhas estratégicas de o que promover, onde promover. Então, como que a gente dá dinamismo a esse processo de promoção turística? Como que a gente incorpora as novas plataformas? Como é que a gente faz promoção turística hoje no modelo de feira? Ainda como é que a gente transita do modelo de feira, que ainda existe e que vai continuar existindo talvez, mas que ele perde força, para um novo modelo que já existe, que ganha cada vez mais força, por exemplo, na plataforma como o Google, ou na plataforma como o Facebook, que eu consigo escolher para quem eu vou falar. Eu consigo, pagando muitas vezes muito mais barato, definir que eu vou fazer promoção turística do Brasil na Finlândia, para mulheres que têm filho, que procuraram viagem nos últimos anos, que já viajaram para destinos da América do Sul, que tem na faixa de tal a tal idade. Então, assim, como é que tem interesse em praias? Como é que eu consigo mudar de um modelo de promoção para outro? Então, a gente precisa também transformar esses modelos de promoção turística. Da mesma forma, e aí um desafio talvez seja hoje exatamente a refundação da Embratur. A gente está hoje aplicado a Embratur, Ministério do Turismo, conjunto de atores. A gente inclusive fez, durante a BAV, não sei se alguém teve a oportunidade de participar, um seminário onde a gente conheceu a experiência de vários países que apresentaram seus modelos de promoção turística. A gente já vem fazendo benchmark de outras agências, mas como que a gente consegue mudar o paradigma da promoção turística, inclusive reinventando a Embratur. Um outro desafio é pensarmos as estratégias de qualificação. O modelo de qualificação profissional, que o modelo de formação que se construiu ao longo da gestão pública, em determinado momento ele faliu, ele foi o foco de problemas do Ministério do Turismo. Essa lacuna foi suprida por outros programas governamentais que podiam, de certa forma, atender parte da demanda do setor de turismo, e aí essencialmente o Pronatec, que supriu parte da capacitação, mas também um programa de formação de estudantes de turismo no exterior. Então a gente fez no ano passado uma turma de estudantes brasileiros que foram para Portugal, a gente fez uma turma que está indo agora em novembro para a Inglaterra, e uma turma que está indo para a Espanha. Mas um pouco como o turismo não foi incorporado no Ciência Sem Fronteiras, como criar um turismo sem fronteiras para fazer frente a esse desafio. Mas são duas ações que têm suas limitações.
E a gente está no desafio hoje de se construir uma nova política nacional de qualificação profissional que consiga enxergar todas as demandas do arco ocupacional do turismo, para a gente entender quais são as competências necessárias para cada uma das ocupações do setor de turismo, qual que é a formação necessária para cada uma dessas competências e criar a partir da atuação conjunta. E aí também, mais uma vez, é fundamental essa parceria, um novo modelo de qualificação que atenda todo o conjunto de demandas, que vai desde a formação inicial e continuada, de 160 horas lá, até a formação de pós-graduação, como é que eu induzo pós-graduação em turismo, como é que eu trabalho o currículo da graduação em turismo. Esse trabalho vem sendo conduzido hoje pela UNB, no acordo de cooperação do Ministério do Turismo, já teve uma série de oficinas, eles vêm construindo o primeiro esforço, são as diretrizes dessa nova política de qualificação, que a gente espera apresentar agora em dezembro ainda, mas a gente precisa migrar disso para um novo patamar de qualificação profissional. Infraestrutura turística também é um desafio. A gestão pública do turismo investiu ao longo dos últimos 10 anos 9 bilhões de reais em infraestrutura turística. Bom, a gente pode olhar isso dos dois lados, né? Isso representou 17 mil obras em 4.500 municípios brasileiros. Será que a gente conseguiu fazer diferença? Será que não era melhor outra estratégia que esses 9 bilhões de investimentos fossem investidos em 10 destinos que iam estruturar significativamente esses destinos e irradiar de desenvolvimento para todo o conjunto regional e que pudesse viabilizar outros investimentos posteriores no turismo? Então é esse modelo de infraestrutura que a gente deve continuar apostando. A gente só consegue responder isso em um processo de construção conjunta, né? Então, assim, falando isso para a gente pensar esses novos desafios que se apresentam hoje, porque a impressão que eu tenho é exatamente que a gente está em um daqueles momentos de ruptura e de inovação, de ruptura e de criatividade. Aquele modelo que a gente tinha de 2003, que é vigente até hoje, ele já começa a dar sinais de fadiga, e um novo modelo já começa a surgir, mas que ele não tem cara ainda, ele precisa ser construído ainda coletivamente. Da mesma forma que vários outros temas que não fazem parte. Tem vários outros temas que talvez, até por serem transversais, eles não foram incorporados a essa agenda, que é muito de caixinha, que é muito departamental, é muito hierarquizada. Então, como é que a gente trabalha, por exemplo, um tema como a sustentabilidade? Existe uma agenda internacional sendo construída relacionada à sustentabilidade, cada vez mais presente. A OMT vem liderando o esforço nesse sentido. Eu já fazia referência à participação do turismo nos próximos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O turismo aparece como resultado da Rio+20, pela primeira vez como uma conferência, sai o turismo no documento final, referência do documento final, e como que esse tema ele não aparece na política pública. Então, assim, talvez pela transversalidade, a gente precisa construir soluções para esses problemas transversais também. Ou a própria segurança turística. Existe uma agenda internacional, a OEA lidera, inclusive nas Américas, uma agenda de segurança e turismo, que a gente não tem um esforço aqui no Brasil de trabalhar essa questão, não faz parte da agenda de políticas públicas. E como não fazer parte da agenda de políticas públicas um tema como segurança, que isso mostra que se a gente estivesse fazendo um processo de planejamento ao inverso, a partir da abordagem de problemas, eu tenho certeza que ele apareceria, se a gente fosse construir desafios a partir de problemas, que é uma das metodologias de planejamento, eu tenho certeza que a segurança turística apareceria, e a gente não tem uma agenda nesse sentido. Assim como não tem uma agenda, a agenda é muito tímida ainda para a competitividade, para trabalhar a competitividade do turismo brasileiro, que aí muitas vezes a gente ainda tem a referência do turismo brasileiro como destino caro, como pouco competitivo, como é que eu melhoro a capacitação das empresas, como é que eu mudo o ambiente de negócios, como é que eu aumento a produtividade a partir da melhor capacitação. Então esse diálogo precisa ser construído. E a própria inovação, como é que eu crio uma política de inovação constante, que ela se retroalimente, que ela seja uma inovação, que ela passe pela academia, que ela passe pelo setor privado, que ela passe pelo setor público, que ela dialogue nas três esferas e que ela seja constante, um processo de criação constante. Antes de encerrar, eu só queria fazer referência aos esforços atuais que vêm sendo construídos para que criemos esses espaços de cocriação, e aí dois deles. Um é
a elaboração do documento referencial Turismo no Brasil 2015-2019, que é documentar uma reflexão para o próximo período de gestão. É um esforço que a gente já faz em alguns anos, em que a gente procura documentar os avanços recentes, os cenários e tendências futuras e propostas para o próximo ciclo. É a partir dessa reflexão que começa agora que a gente elabora o próximo Plano Nacional de Turismo, com a nova gestão, o próximo PPA, que é onde se define exatamente onde se vai alocar o orçamento. Então, provavelmente, quando não aparece na reflexão, ele não vira orçamento depois, e se não vira orçamento, provavelmente não vai virar atuação da gestão pública depois, porque não vai ter ninguém aplicado a se dedicar a esse tema, não tem ninguém aplicado a criar regulação nesse sentido, ou a fazer algum esforço de construção de programas ou de políticas relacionadas a isso. Então é nesse momento de elaboração do documento referencial, que é um espaço onde a gente precisaria do engajamento coletivo para incorporar as reflexões, que eu sei que cada um dos senhores, cada uma das senhoras já tem, para que seja incorporado no próximo ciclo. Existe uma versão preliminar do documento. Essa versão preliminar vai ser apresentada na próxima reunião do Conselho Nacional, dia 27 de novembro, e depois vai ser colocado em consulta pública no site para receber colaborações. Da mesma forma, como a gente, somado a isso também, a gente está fazendo entrevistas com especialistas, aí envolve gestores e gestores públicos, envolve gestores privados e envolve representantes da academia, para que a gente traga essas reflexões também para o espaço de construção desse novo ciclo. E um próximo, que é a realização da primeira Conferência Nacional de Turismo. A conferência são espaços de construção coletiva de políticas públicas, espaços de mobilização social de construção de políticas públicas. Acontece desde a década de 40 na saúde, vários setores já incorporaram, tem mais de 30 setores que já fizeram suas conferências setoriais. O turismo não fez ainda. A proposta já existe há cerca de 2 anos para a realização, vem sendo adiada cada vez mais. A última informação que a gente tem, depende de convocação da Presidência da República, a última informação que a gente tem é que já foi aprovado em todas as esferas no âmbito da Casa Civil. Então é provável que muito em breve se saia o decreto de convocação da Conferência Nacional de Turismo. A Conferência Nacional é precedida de conferências estaduais, são precedidas de conferências municipais. Então, o processo de discussão que começa na base, faz propostas de âmbito local e caminha propostas para a próxima esfera. E é esse espaço, sem dúvida, que ele só se viabilizará se conseguirmos construir juntos a gestão pública nas 3 esferas e também a academia. E, bom, e para encerrar, é só um convite à ruptura, né? Só queria encerrar com esse convite à ruptura e a criação conjunta, a criação coletiva de um novo momento do turismo no Brasil. Então a gente é um momento importante, é um momento de transição, é um momento estratégico, é um momento propício, que a gente só vai conseguir com esforço conjunto e com iniciativa de ambos os lados para que consigamos criar essa nova ruptura e esse novo processo criativo, esse novo processo inovador de um novo ciclo de políticas públicas para o turismo no Brasil.